Você já sentiu que as dificuldades financeiras o estão esmagando? Já acordou de manhã com a angústia de não saber como pagar as contas, como lidar com as dívidas que parecem se multiplicar a cada dia, ou como continuar quando tudo parece estar contra você? As dificuldades financeiras podem ser um fardo tão pesado que às vezes parece que não há saída, como se estivéssemos presos em uma situação sem esperança. No entanto, o que muitos não percebem é que as Escrituras nos oferecem respostas, soluções e, o mais importante, uma perspectiva divina que pode transformar nossa realidade financeira, mesmo nos momentos mais difíceis. E se eu lhe dissesse que o que você mais precisa neste momento não é apenas aconselhamento financeiro, não é apenas um trabalho extra, não é apenas um plano de poupança, mas algo muito mais profundo, um segredo que poucos conhecem, algo que tem o poder de transformar sua vida e sua situação financeira de forma sobrenatural. Se lhe dissessem que há uma verdade oculta na palavra de Deus que poderia mudar tudo o que você sabe sobre dinheiro, trabalho e prosperidade, e que esse conhecimento poderia ser a chave para um milagre em sua vida financeira, algo que o fará ver suas dificuldades financeiras sob uma nova perspectiva e que abrirá portas de provisão que você nunca imaginou que pudessem existir. As dificuldades financeiras não são um obstáculo intransponível, mas uma oportunidade de conhecer mais profundamente o coração e o plano de Deus para a nossa vida. Quando passamos por momentos de escassez, é quando mais precisamos entender como Deus pode prover, mesmo nas piores circunstâncias. A Bíblia está repleta de promessas que nos asseguram que Deus não nos deixa sozinhos, que Ele provê para aqueles que confiam nele. Você está disposto a aplicar os princípios da fé que podem liberar a provisão divina de que você tanto precisa? Na maioria dos casos, as dificuldades financeiras não são apenas um problema de dinheiro. Elas são um chamado para uma mudança em nosso pensamento, na maneira como vemos o dinheiro e, acima de tudo, em nosso relacionamento com Deus. Você sabia que, muitas vezes, a maneira como lidamos com nossas finanças tem muito a ver com nossa fé? A Bíblia nos diz como devemos ser sábios com nossos recursos, mas também nos ensina que, quando nos deparamos com a escassez, devemos ter fé que Deus proverá para nós. Mas como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Como podemos ver além de nossas limitações e começar a ver a abundância de Deus fluindo em meio à escassez? Este vídeo o levará a uma jornada de descobertas. Nos próximos minutos, você aprenderá princípios bíblicos que mudarão sua abordagem em relação às finanças. Você verá como a palavra de Deus nos ensina a ser bons administradores do que temos, a confiar em sua provisão e a ter a atitude certa diante de dificuldades financeiras. Você também descobrirá como as promessas de Deus podem ser aplicadas à sua vida financeira de forma prática, e como a fé e a obediência podem liberar um fluxo de bênçãos que você talvez não tenha imaginado. Mas antes de começarmos, quero lhe pedir algo importante. Escreva nos comentários Paz em Cristo. Não se trata apenas de um ato de fé, mas também de uma forma de fortalecer essa comunidade de fiéis que estamos formando aqui, onde cada comentário e cada interação é uma expressão de nossa unidade em Cristo. Além disso, ao curtir este vídeo, você estará ajudando mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem a encontrá-la. O algoritmo do YouTube mostrará esse vídeo para mais pessoas e você fará parte dessa missão. Cada curtir é como uma semente que, quando plantada, dará frutos na vida daqueles que mais precisam dela. Eu o parabenizo por ter tomado a decisão de participar ativamente deste canal. Você sabia que muitas pessoas não têm acesso a uma igreja ou a um grupo de estudo bíblico perto delas? E é por isso que este espaço se torna um lugar de comunhão e aprendizado para todos. Seus comentários, curtidas e inscrições são cruciais
para que possamos continuar compartilhando a palavra de Deus e levando esperança aos que estão na escuridão. Antes de começarmos, quero que você saiba de algo muito importante. A penúltima lição deste vídeo pode ser a chave para liberar uma bênção em sua vida financeira. Essa lição tem o poder de transformar sua situação de uma forma que somente Deus pode fazer. E tudo começa com uma decisão de fé. Se você continuar até o fim, não só receberá lições valiosas, mas também fará um pacto de fé com Deus de que Ele fará o impossível em sua vida. Portanto, fique conosco até o fim. Não vá embora antes de receber o que o Espírito Santo tem reservado para você. Lembre-se de que a jornada em que você está prestes a embarcar é uma oportunidade única de experimentar o poder de Deus em sua vida financeira. Não deixe que essa oportunidade passe por você. Agora, vamos começar este estudo e descobrir o que Deus tem para você. Na Bíblia, encontramos muitas histórias que falam da provisão de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Uma das mais poderosas é a história de Elias e a viúva de Sarepta, encontrada em 1 Reis 17:8-16. Nessa passagem, Deus envia Elias a uma viúva em Sarepta para ajudá-la, pois ela estava em dificuldades. A viúva, a princípio, não via saída. Ela só tinha um pouco de farinha e azeite para fazer um último pão para ela e seu filho antes de morrer de fome. Mas o profeta lhe diz algo surpreendente. Não temas, vai, faze como disseste, mas faze-me primeiro um pão pequeno e trazemo, e então farás para ti e para teu filho. A viúva decidiu obedecer, embora não tivesse muito para dar. O que aconteceu? Em seguida, no entanto, foi um milagre. A farinha e o azeite não acabaram durante toda a seca, e a viúva pôde continuar alimentando não apenas a si mesma e a seu filho, mas também a Elias. Por que isso aconteceu? A resposta está na obediência e na fé da viúva, que mesmo em sua escassez deu o que tinha, confiando que Deus proveria. Às vezes, como nessa história, estamos enfrentando dificuldades financeiras tão grandes que parece que não temos mais nada a oferecer. Mas Deus nos ensina que quando confiamos nele e damos o que temos, ele não apenas provê, mas multiplica. Talvez você se sinta como aquela viúva, com pouco ou nada em suas mãos para lidar com as dificuldades. Mas quero que saiba de uma coisa. O que parece ser escasso aos seus olhos é uma oportunidade para Deus operar um milagre em sua vida. Às vezes, o que Deus precisa é de sua obediência e fé, não de sua abundância. Se você optar por dar o que tem, por menor que seja, com fé em sua provisão, ele pegará esse pequeno gesto e o multiplicará de maneiras incríveis. Deus não está limitado por suas circunstâncias. Ele é maior do que qualquer escassez. Reflita sobre isso. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando sente que o que tem não é suficiente? Às vezes, nossas dificuldades financeiras não são resolvidas imediatamente, mas por meio da obediência e da fé, podemos experimentar como Deus trabalha em nossa vida de maneira sobrenatural. Como a viúva de Sarepta, você pode estar em uma situação de escassez, mas sua fé pode ser a chave para que a provisão de Deus se torne evidente em sua vida. Outra passagem bíblica que nos fala sobre confiar na provisão de Deus é encontrada em Mateus 6:25-34, onde Jesus nos dá um profundo ensinamento sobre ansiedade e confiança no Pai Celestial. Nessa passagem, Jesus nos diz: não se preocupem com a sua vida, com o que comerão ou beberão, nem com o seu corpo, com o que vestirão. Porventura não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Jesus nos convida a não nos preocuparmos com nossas necessidades materiais. Ele nos lembra que o Pai Celestial sabe do que precisamos antes de pedirmos e que Ele cuidará de nós. A passagem continua dizendo que, se confiarmos em Deus e buscarmos
primeiro o seu reino, todas as nossas necessidades serão atendidas. Esse ensinamento é poderoso porque nos lembra que, embora as dificuldades financeiras possam ser uma provação real e dolorosa, nossa prioridade deve ser confiar em Deus e em sua provisão, sabendo que Ele cuida de nós. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Quando nos deparamos com uma crise econômica, é fácil sermos consumidos pela ansiedade e pelo medo. Preocupar-se com a forma como vamos pagar as contas, como vamos alimentar nossa família, pode ser esmagador. Mas, em vez de nos deixarmos levar pela ansiedade, Jesus nos chama a lembrar que Deus tem controle sobre todas as coisas. Se você confiar nele e buscar o seu reino, ele providenciará para você. Não importa quão grande seja o desafio, Deus é maior. Ao enfrentar suas dificuldades, você pode sentir que tudo está fora de controle, mas quero incentivá-lo a depositar sua confiança em Deus. Ele não promete que nunca passaremos por momentos difíceis, mas promete estar conosco e providenciar o que precisamos em seu tempo perfeito. Reflita sobre isso. Você está disposto a deixar a ansiedade de lado e confiar plenamente que Deus cuidará de você? A fé é um ato de confiança. E quando confiamos em Deus, Ele age em nosso favor. Não importa como as coisas estejam no momento. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele não nos abandonará. Uma das passagens mais poderosas que nos diz como Deus provê mesmo em tempos de escassez é a história da multiplicação dos pães e peixes, que aparece em todos os 4 evangelhos. Mas eu gostaria de me concentrar em João 6:5-13, onde vemos como Jesus encara a multidão que o segue faminta e como ele responde a essa necessidade. Nessa passagem, Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pão para estes homens comerem? Filipe, vendo a multidão de cerca de 5.000 homens, responde que nem mesmo 200 denários seriam suficientes para comprar pão suficiente. Naquele momento, André, irmão de Simão Pedro, aponta para um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus pega esse pequeno alimento, ora, parte-o e o distribui à multidão, e milagrosamente todos comem até se fartar. No final, eles recolhem 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Esse milagre tem várias lições importantes para nós, especialmente quando enfrentamos dificuldades financeiras. Em primeiro lugar, Jesus não se concentrou no que estava faltando, mas no que estava disponível. Muitas vezes, quando estamos em dificuldades financeiras, nosso olhar se fixa apenas no que não temos, no que nos falta. Mas Jesus nos ensina a olhar para o que temos, por menor que seja. Às vezes, o que parece ser uma pequena quantidade de recursos é o que Deus usará para fazer algo grande. O menino com os 5 pães e 2 peixes é um exemplo claro de como Deus pode multiplicar o que oferecemos. Embora no início fosse algo insignificante para alimentar tantas pessoas, nas mãos de Jesus, aquele pouco se tornou suficiente para todos. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O que estamos colocando nas mãos de Deus? Se formos honestos, muitas vezes não oferecemos a Deus tudo o que temos, seja por medo ou porque achamos que é insuficiente. Mas o que Deus quer é que lhe demos o que temos, por menor que seja, com fé, e Ele o multiplicará. Você pode se sentir como um menino com os poucos pães e peixes, imaginando como algo tão pequeno poderia mudar sua situação. No entanto, Deus tem o poder de multiplicar o que damos a Ele. Se você tem pouco, não o subestime. Coloque-o nas mãos de Deus e Ele fará o impossível. Às vezes, o que parece ser um pequeno sacrifício para nós é a semente que Deus usará para abençoar nossa vida abundantemente. Reflita sobre isso. Você está disposto a colocar o que tem, mesmo que seja pouco, nas mãos de Deus? Mesmo que o que você tem hoje não pareça suficiente para enfrentar suas dificuldades, ao colocá-lo nas mãos de Jesus, Ele pode operar um milagre.
Lembre-se de que Deus não precisa que você tenha muito para abençoar sua vida. Ele só precisa que você confie nele e dê a ele o que você tem. Outra passagem que nos convida a refletir sobre a provisão de Deus e a importância de nossa fé em tempos de escassez é 2 Coríntios 9, 6, 8. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala sobre a generosidade e a promessa de Deus de prover para aqueles que dão com um coração disposto. Ele diz: quem semeia com moderação também colherá com moderação, e quem semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Esse versículo nos ensina que a generosidade não é apenas uma forma de abençoar os outros, mas também é a chave para recebermos bênçãos em nossa própria vida. A vida cristã não se trata de acumular riquezas para nós mesmos, mas de viver de uma forma que reflita o coração de Deus. Quando doamos, não estamos apenas ajudando os outros, mas também alinhando nosso coração com Deus, que é o maior doador de todos. Quando se trata de dificuldades financeiras, essa passagem nos oferece uma perspectiva que pode ser difícil de entender em meio à escassez. A generosidade é a chave para liberar a provisão de Deus. Muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades financeiras, o impulso natural é nos agarrarmos ao que temos, com medo de não termos o suficiente para o futuro. Mas Paulo nos diz para não darmos por compulsão, mas com alegria, sabendo que, ao semearmos generosamente, colheremos generosamente. Isso não significa que precisamos doar grandes quantias de dinheiro para que Deus nos abençoe. Às vezes, nossa generosidade pode ser na forma de tempo, amor, apoio a outros, ou simplesmente confiar que, sendo fiéis, Deus proverá. A chave está em nossa atitude. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário? Deus não nos promete riqueza material, mas Ele nos promete que providenciará o que precisamos para cumprir seu propósito. Quando estamos dispostos a doar com um coração generoso, estamos abrindo a porta para que a graça de Deus seja abundante em nossa vida. Ele não se esquece das necessidades daqueles que são generosos com os outros. Às vezes, é o ato de doar, por menor que seja, que permite que Deus trabalhe em nossa vida de maneira poderosa. Se você se encontra em uma situação financeira difícil, eu o incentivo a considerar a generosidade não apenas como uma obrigação, mas como um ato de fé. Doe com um coração alegre e veja como Deus pode transformar sua situação. Reflita sobre isso. Você está disposto a doar generosamente, mesmo quando acha que não tem o suficiente? A generosidade não é medida pela quantidade, mas pela disposição do coração. Quando você dá com fé, Deus promete fornecer o que você precisa e Ele o fará de maneiras surpreendentes. Um tema que aparece repetidamente nas Escrituras, relacionado a dificuldades financeiras, é o princípio da mordomia. Em Lucas 16, 10, 12, Jesus nos dá um poderoso ensinamento sobre a fidelidade nas pequenas coisas, que se estende à nossa vida financeira. A passagem diz: quem é fiel no pouco também será fiel no muito, e quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis no dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro? E se não fostes fiéis no que é de outrem, quem vos dará o que é vosso? Aqui Jesus nos fala de um princípio importante. Nossa fidelidade no pouco determina nossa capacidade de lidar com o muito. Esse princípio se aplica não apenas à riqueza material, mas também à nossa vida espiritual. Se não formos fiéis na maneira como administramos os recursos que Deus nos dá, como podemos esperar que Ele nos confie mais bênçãos ou responsabilidades? Essa passagem também nos convida
a refletir sobre o uso da riqueza material. Na sociedade moderna, a riqueza é frequentemente vista como algo a ser acumulado para nosso conforto e segurança. No entanto, a Bíblia nos ensina que os recursos que temos não são apenas para nosso benefício, mas são um testemunho de nossa fidelidade a Deus. O que fazemos com o que temos, mesmo que seja pouco, diz muito sobre nosso relacionamento com Ele. Se você estiver com dificuldades financeiras, esse princípio tem uma mensagem clara. O que você faz com o que tem agora tem um impacto direto sobre o que Deus pode confiar a você no futuro. Talvez você não tenha muito no momento, mas a maneira como você lida até mesmo com o mínimo do que Deus lhe dá é uma oportunidade de demonstrar sua fidelidade. Deus está observando como você administra seus recursos, e se você for fiel com o pouco, Ele lhe confiará mais. Além disso, esse princípio não se refere apenas à administração do dinheiro, mas também à nossa atitude. Se virmos nossas finanças como uma bênção a ser compartilhada, em vez de um recurso para nosso próprio benefício, estaremos alinhados com o coração de Deus. O ato de ser fiel no pouco também envolve ser grato pelo que temos e usá-lo para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Reflita sobre isso. Como você está administrando o que tem, mesmo que pareça pouco? A fidelidade nas pequenas coisas pode abrir portas para bênçãos maiores. E isso inclui nossa vida financeira. Se você for fiel ao que Deus lhe confiou, mesmo em tempos de escassez, Ele o abençoará com o suficiente e com mais. Outra passagem importante que nos ajuda a entender como lidar com as dificuldades financeiras encontra-se em Provérbios 3, 9, 10, que diz: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. Esse versículo nos dá uma lição profunda sobre como nossas finanças estão diretamente relacionadas ao fato de honrarmos a Deus. O princípio que encontramos aqui é o das primícias. As primícias eram a primeira parte da colheita que era oferecida a Deus como sinal de ação de graças e dedicação. Dessa forma, o povo de Israel reconhecia que tudo o que tinha vinha de Deus e dava a Ele o melhor do que recebia. Essa prática não era apenas um ato de adoração, mas também um lembrete constante de que Deus é o proprietário de tudo o que possuímos. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, é fácil cair na armadilha de tentar guardar tudo o que temos para nós. Podemos achar que, se não economizarmos cada centavo, não sobreviveremos. Mas Provérbios nos desafia a olhar para nossas finanças de forma diferente. Ele nos convida a honrar a Deus com o que temos, dando a Ele o nosso primeiro e melhor. Isso não significa que devemos dar tudo o que temos, mas que devemos reconhecer que tudo o que recebemos é um presente de Deus e, portanto, devemos ser generosos com Ele em primeiro lugar. O resultado de honrar a Deus com nossas finanças é uma promessa de abundância. Seus celeiros se encherão de abundância. Não significa que necessariamente receberemos riqueza material, mas que nossa vida será enriquecida com o que precisamos para viver com dignidade e cumprir o propósito de Deus para nós. Essa abundância também pode ser espiritual, emocional e relacional, pois quando honramos a Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Reflita sobre isso. Você está honrando a Deus com o que tem, mesmo em tempos de escassez? O ato de dar as primícias de nossas posses é uma forma de colocar Deus no centro de nossas vidas, reconhecendo que tudo o que possuímos vem dele. Em tempos difíceis, honrar a Deus com nossas finanças não é apenas um ato de obediência, mas um ato de fé que abre a porta para sua provisão. Se você confiar nele, ele cumprirá sua promessa de abundância em sua vida. Um exemplo claro de como a fé e a obediência em meio a dificuldades financeiras podem resultar em bênçãos é encontrado na história da viúva que dá sua oferta,
no templo em Marcos 12, 41, 44. Essa passagem mostra como uma mulher em extrema pobreza fez uma oferta que impressionou Jesus. A história diz: e ele estava sentado diante do tesouro e observava as pessoas derramando dinheiro no tesouro. E muitos ricos estavam derramando muito no tesouro. E veio uma viúva pobre e deitou 2 pequenas moedas, que equivaliam a R$1, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos deitaram o que sobejou, mas ela, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa história é impressionante, porque mostra que, enquanto os ricos davam grandes quantias de dinheiro, a viúva dava tudo o que tinha, mesmo que não fosse muito. Jesus, ao observar essa cena, não elogia a quantia da oferta, mas a atitude do coração. O que realmente impressionou Jesus foi a fé e a confiança dessa mulher em Deus, pois ela deu tudo o que tinha, sem se preocupar com a falta. Ela não sabia como sobreviveria, mas sua confiança em Deus lhe permitiu dar o que tinha com um coração disposto. Essa história nos convida a refletir sobre como doamos, especialmente em tempos de dificuldades econômicas. Muitas vezes, quando nos deparamos com a escassez, somos tentados a nos apegar ao que temos, acreditando que, se abrirmos mão, não teremos o suficiente para nós mesmos. No entanto, a história da viúva nos ensina que a verdadeira generosidade não é medida pela quantidade, mas pela disposição e pela fé com que damos. Deus não olha para o que damos, mas para como damos. Quando estamos em uma situação difícil, Deus não espera que demos o que não temos, mas espera que confiemos nele mesmo com o pouco que temos. Ao doarmos com um coração obediente e cheio de fé, estamos demonstrando nossa dependência de Deus e nossa disposição de confiar em sua provisão. Deus não está preocupado apenas com nossas necessidades materiais, mas também com nossa atitude de coração. Ele sabe que se pudermos dar o pouco que temos com fé, Ele poderá multiplicá-lo para cumprir seus propósitos. Reflita sobre isso. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando parece não ter o suficiente? A oferta da viúva é um exemplo claro de como Deus honra a fé e a obediência, mesmo quando o que damos parece ser pouco. Se você se encontrar em uma situação financeira difícil, lembre-se de que Deus não está olhando para a quantia, mas para a disposição do seu coração. Quando você confia nele e dá o que tem, Ele providenciará o que você precisa de maneiras incríveis. Um versículo que reforça a ideia de confiar na provisão divina, mesmo em meio a dificuldades econômicas. É Filipenses 4,19 que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Essa passagem é uma poderosa declaração de confiança de que Deus não apenas conhece nossas necessidades, mas tem o poder de supri-las de uma forma que está além de nossa compreensão. Paulo, ao escrever essa carta, o fez em um contexto em que a igreja de Filipos havia sido generosa com ele, apoiando-o em seu momento de necessidade. Ele expressa sua gratidão pela ajuda deles, mas também os lembra de que, assim como eles supriram suas necessidades, Deus suprirá as deles e as nossas de acordo com sua abundância e poder. Esse versículo não é apenas uma promessa de provisão material, mas uma afirmação de que Deus conhece nossas lutas e está comprometido com nosso bem-estar, tanto espiritual quanto material. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, a tentação é ver tudo de uma perspectiva limitada. Achamos que nossas necessidades são muito grandes, que não há o suficiente para cobrir o que devemos ou o que precisamos. Mas esse versículo nos lembra que a provisão de Deus não é limitada por nossas circunstâncias. Deus não se limita ao que o mundo considera possível. Ele tem riquezas em glória, e essas riquezas são o que Ele promete disponibilizar para nós. Às vezes, a provisão de Deus não vem da maneira que esperamos,
mas sempre vem da maneira certa, no momento certo. A chave aqui é confiar. Confiar que mesmo que não vejamos a solução imediatamente, Deus está trabalhando em segundo plano para fornecer tudo o que precisamos. Às vezes, nossas dificuldades financeiras podem ser uma oportunidade para aprendermos a depender completamente de Deus, para reconhecermos que nossa força não é suficiente, mas que seu poder é mais do que suficiente para atender a todas as nossas necessidades. Reflita sobre isso. Você está confiando plenamente em Deus para prover o que você precisa? Em meio às suas dificuldades financeiras, Deus não vê apenas o que está faltando. Ele vê o que você pode fazer com o que tem. Quando você confia em sua provisão, Ele cuidará do resto. Não importa quão grande seja a necessidade, lembre-se de que o Deus da abundância está ao seu lado, pronto para suprir tudo o que lhe falta. Parabéns! Você chegou até o final deste vídeo. Quero parabenizá-lo por sua perseverança e por permanecer atento durante todo esse tempo. Pouquíssimas pessoas conseguem concluir um estudo como este, e isso diz muito sobre seu desejo de crescer espiritualmente e seu compromisso com Deus. Sinto-me honrado por tê-lo aqui como parte dessa jornada de fé e revelação. Agora, quero pedir que você deixe um comentário, mas não um comentário qualquer. Escreva a frase: "Sou fiel. No pouco e no muito confiarei em Deus." Dessa forma, saberei que você é um dos poucos escolhidos que realmente foram até o fim e absorveram tudo o que o Espírito Santo tinha reservado para você. Essa é uma maneira de mostrar seu compromisso e, ao mesmo tempo, fazer com que os outros saibam que esta mensagem é para aqueles que buscam respostas profundas e genuínas. Sua participação neste vídeo não se limita apenas a assisti-lo, mas a se envolver ativamente com o que Deus quer fazer em sua vida. O simples ato de deixar um comentário fortalece nossa comunidade e permite que mais pessoas, como você, se beneficiem desse estudo. Lembre-se de que toda vez que compartilhamos uma mensagem como essa, estamos criando uma corrente de bênçãos que se estende muito além de nós. Ao compartilhar este vídeo, não estamos apenas ajudando outra pessoa, mas também cumprindo o mandato de divulgar a palavra de Deus e ser uma luz no mundo. Agora, quero falar com você sobre a importância de se inscrever neste canal. Se ainda não o fez, quero que pense no seguinte: assinar este canal é como construir uma casa sólida sobre a rocha. Jesus nos ensinou que se construirmos sobre ele, nossos alicerces serão firmes. Este canal é o seu espaço para o crescimento espiritual. E cada vez que você se inscreve, está garantindo que a sabedoria da palavra de Deus continue a iluminar sua vida e seu caminho. Se você ainda não se inscreveu, gostaria mesmo de perder mais ensinamentos que podem ser fundamentais para a sua transformação? Se não o fizer, estará perdendo a oportunidade de manter acesa a chama da sua fé, e isso é algo que não podemos permitir. A centelha de sua espiritualidade pode se extinguir lentamente se você não se alimentar da palavra de Deus. Não deixe que o comodismo ou a inação o levem a perder as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Mas, se você já é assinante, quero parabenizá-lo de todo o coração. Você tomou uma decisão sábia e isso reflete seu compromisso com o crescimento espiritual. Você está construindo um relacionamento mais profundo com Deus e, ao fazer isso, está se fortalecendo em todas as áreas de sua vida. Nem todos tomam essa decisão, mas você o fez e quero que saiba que isso é motivo de orgulho. Sua assinatura não apenas é um ato de clique, mas um ato de fé. Você está buscando estar mais perto de Deus e, por meio desse canal, está conseguindo isso. Não só o incentivo a continuar se inscrevendo, mas também a continuar assistindo aos vídeos deste canal. Cada vídeo é mais uma oportunidade de fortalecer sua fé, de se aproximar da sabedoria divina e de caminhar com mais firmeza em seu propósito de vida. Não se deixe levar pela rotina diária.
Não deixe que a vida o sugue e apague seu fogo espiritual. Mantenha a chama viva, mantenha sua fé crescendo. Os próximos estudos serão uma extensão do que você já aprendeu e tenho certeza de que Deus tem muito mais a lhe revelar. Ao final deste vídeo, convido você a fazer alguns minutos de silêncio. Fique em paz, sem pressa, e permita-se apreciar a música que preparamos, um momento para se conectar com Deus. Feche os olhos, respire fundo e agradeça ao Senhor por este dia. Diga algumas palavras de louvor, de gratidão e deixe que a paz de Deus inunde seu coração. Esse é um momento especial, portanto, não apresse o final do vídeo. Não o pause. Permita-se experimentar essa conexão espiritual que está sendo criada entre você e Deus. Este é um momento sagrado e, embora a vida às vezes nos pressione, não deixe que o barulho externo o desconecte do que Deus quer fazer em sua vida. Neste momento, lembre-se, compartilhar este vídeo, deixar um comentário e se inscrever são maneiras de participar ativamente do que Deus está fazendo por meio deste canal. Não perca essa oportunidade de abençoar outras pessoas ou de manter sua própria chama espiritual acesa. Que o Espírito Santo continue a guiá-lo e a revelar sua palavra a você a cada passo do caminho. Vejo você no próximo vídeo.